porque o Lisboa trouxe essa notícia, é verdade, saiu agora há pouco na CNN, vamos colocar aqui, compartilhar com os nossos amigos. Olha só isso daqui, ó. E aí a gente vai falar um pouquinho de geopolítica, a questão das diferenças entre o F-35, o F-22 e o F-16, que são todos caças, né? Muito possantes, mas vamos falar aqui das vantagens e desvantagens de cada um. Trump considera ataques contra cartéis em território venezuelano. Segundo fontes, a possível ofensiva faz parte de uma estratégia mais ampla que visa enfraquecer o líder Nicolás Maduro. Eu nem vou continuar muito além disso aqui, galera. Eu já vou até tirar aqui, só remover aqui. Deixo aqui, se quiser ler depois. Moisés, parece que o negócio escalou. O Trump anunciou hoje de manhã cedo, já estava o anúncio, né? Aliás, nós havíamos trazido ontem essa informação e hoje já estava lá a confirmação. 10 caças F-35B saindo de Porto Rico, ou seja, vão estar lá sediados em Porto Rico, e chega ali na costa de Caracas, ali chega em Caracas em menos de 50 minutos, cerca de 45 minutos, dependendo da velocidade que ele for atingir. Moisés, está contigo, depois eu passo a bola para o Lisboa, encerra com o Fábio e eu faço o comentário final. Beleza, pessoal. Ó, você conseguiu confirmar que são os F-35B, que a matéria que eu tive acesso só falava nos F-35. A diferença principal é que o da série A, eles são apenas de pouso e decolagem convencional, né, em pista longa. E o B, eles são de pouso e decolagem convencional e vertical, ou seja, eles podem operar, inclusive, não só em solo, mas a partir ali dos Iwo Jima, por exemplo, do Iwo Jima, que está ali na costa também. Eu confirmei, Moisés, eu confirmei, são 10 F-35B de decolagem e pouso na vertical, porque me parece que a intenção é que, se for necessário, eles decolem dentro do navio, eles pousem e decolem dentro do navio. Bacana. Só estava aqui, que eu estou, inclusive, com a ficha técnica aqui dos F-35, né? Quase 2.000 quilômetros, né? Então, imagina ali, cerca de 30 minutinhos ali, você decola de Porto Rico, né? Que é bem à frente, né, de Caracas, e chega lá do outro lado, né? Se você quiser colocar só rapidinho, eu posso colocar só o mapa aqui para o pessoal entender? Pode, vou tirar aqui a última tela para disponibilizar aqui para você. Pode colocar aí. Já coloquei aí você precisa dar só para a gente indicar para o pessoal a distância. Olha aí. Então, aqui é o mapa aí da região, né? Aqui Venezuela, né? Caracas, bem aqui, ó. E esses aviões foram enviados inicialmente para cá, para a base em Porto Rico. Então, nota que é uma linha reta aqui, basicamente, da base aérea aqui dos Estados Unidos no Porto Rico, até Caracas, né? Até Miraflores, ali onde é o palácio presidencial ali. Miraflores é o palácio presidencial do Nicolás Maduro. Por que eu acredito que ele mandou essas aeronaves? O Iwo Jima, que estava lá lotado, os equipamentos, o avião nativo deles não é o F-35, é principalmente os Harrier 2. Só que o Harrier 2, ele é um avião, basicamente hoje os Estados Unidos, ele tem a mesma característica, é uma aeronave que foi desenvolvida entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Eles são as primeiras aeronaves com sucesso, né, de pouso e decolagem vertical, mas eles são mais antigos e eles são subsônicos, ou seja, eles voam abaixo da velocidade do som. Já o F-35, e não tem furtividade, eles não são furtivos, eles são empregados, né, para ataque ao solo, principalmente. Já o F-35 já é uma aeronave furtiva, né, com quase aí Mach 2, né, de velocidade, ou seja, quase duas vezes a velocidade do som. Qual é a capacidade deles? Eles podem simplesmente decolar de Porto Rico, sobrevoar a Venezuela e voltar, e não vão ser detectados. Apesar de que hoje a gente sabe que esses navios que estão aí na frente, hoje eles também estão fazendo o jameamento, né, de todo o sistema de radar e detecção da Venezuela. A Venezuela está praticamente cega com o que está no mar. É provável, inclusive, que aqueles ontem teve, o Lisboa trouxe aqui a matéria, né, em Break News aqui, aqueles F-16 de ontem eram F-16 mesmo, eles se filmaram, inclusive, né, eram 2, e eles passaram bem acima de um dos destroyers que estão ali na região, né. A capacidade desses aviões é de pouca furtividade, 0, e os equipamentos são antigos, da década de 80, bloco 15. Né? Ontem a gente estava em dúvida qual era o bloco daqueles aviões. Hoje a versão dos F-16, que, por exemplo, o Japão opera, Israel tem uma versão própria do F-16,
mas que outros países, outras forças aéreas modernas operam do F-16, é bloco 80, 90. Então essas versões são muito defasadas e os armamentos também são muito defasados. Mas, olha, uma vez que uma bomba de queda livre, se cair em cima do navio, faz estrago, né? Pode ser que acerte no olho, mas vamos lá. E foi um desafio pesado, né, nos Estados Unidos. E a resposta do Trump, eu tenho até o vídeo aqui, se você quiser depois, para colocar já dublado, a resposta do Trump para o seu chefe do Estado-Maior, que se isso acontecer novamente, ele já tem autorização para que os comandantes decidam se querem ou não abater essas aeronaves, né? E, mais uma vez, eu digo, eu acredito que os F-35, provavelmente nós veremos em breve alguma imagem de uma ala aí de F-35 passando por cima, né, de Caracas, eles filmando, trazendo de volta e sequer serão detectados. Seria uma forma de responder. A diferença é que quando a Venezuela manda 2 F-16 desatualizados, eles poderiam estar mandando esses 2 pilotos neutralizados, né? Já os pilotos americanos que passarão no F-35 provavelmente não correrão riscos. Risco sempre existe, mas não correrão risco diante da capacidade da Venezuela, né? Então, acho que essa é uma boa introdução. Se você quiser aqui, eu tiro o mapa, aí a gente pode colocar a resposta do... Pode tirar, deixa aqui para mim, que aí eu já vou colocar antes de passar a bola, né? E só fazer uma complementação. Brilhante sua explanação, muito boa. E apenas deixar aqui, os F-35, eles têm uma capacidade menor do que o F-22 em termos de guiabilidade e de velocidade. O F-22 é o top das galáxias hoje em termos de guerra, só que o F-35 ele tem 2 características importantes. Ele está preparado para a guerra eletrônica e para a guerra de solo. Isso me chamou muito a atenção, viu, Lisboa? Você que é o Lisboing, em relação ao F-22, ele é mais rápido porque ele pode voar até 2,5 Mach, ele voa Mach 2,5, ou seja, 2,5 vezes a velocidade do som, enquanto o F-35 atinge 1,6. Só que ele pousa na vertical e ele também levanta na vertical em pistas curtas. Então, essas vantagens que tem aí o F-35, sem contar que ele é totalmente invisível. Os F-16, podem me corrigir depois, antes até de eu passar para o Lisboa, se você quiser, Moisés, o F-16 recebe a bomba, não sabe nem de onde veio. Nem de onde veio. Não consegue... Ainda mais dessa versão. Ainda mais dessa versão. Mas essa que é uma das primeiras versões, é uma versão mais antiga, né? A versão mais nova, ele não tem condição, Lisboa, de detectar o F-35, o negócio animal. E o F-35, ele é tão perfeito que ele consegue identificar o solo, fazer ataque de solo. Isso me chamou muito a atenção. Por que não mandaram os F-22, que também, os 2 são top, só que o F-22 Raptor hoje é considerado digamos assim, o top dos tops. Então, Lisboa, por que eles mandaram um avião com essa característica que pode ter guerra de solo e guerra eletrônica? Tudo indica ali, o Trump ele não vai colocar essas aeronaves sem um objetivo de ataque. O que saiu na CNN é que ele está com todas as cartas na mesa e ele pode providenciar ataque em solo venezuelano. Então tem que ser naves que operam e que consigam fazer leitura de solo e que na hora do abate seja bem efetivo. Então ali o Maduro mostra que não tem equipamentos para brincar, né? Não dá nem para começar a brincar. Só que o Trump ele consegue abater essas gangues, né? Esses terroristas dentro do território venezuelano. Agora imagine um cenário hipotético. O Trump, a gente pode estar conversando aqui, de repente se soltar umas bombinhas lá e ninguém viu. É barata voa, de repente. O Maduro, eu tô dando uma olhada, se vocês entrarem no Flight Radar agora, vocês vão ver que é jatinho para todo lado. Pode olhar o aeroporto de Caracas agora. Eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ninguém sabe o que tá rolando. Pode ver, é um movimento atípico agora, tá? E muitos desses voos, eles saem com destino, mas não tem destino para chegar. Eles não revelam o aeroporto de origem, né? O final, olha, sobe de Caracas e para onde? Ele não mostra. Se você entrar agora no Flight Radar, você vai ver lá, mó barata voa, tá um monte de avião indo para todo lado. E aí ele sai para aquela ilha de Polamar, que é uma ilha do lado ali. Eu vi que tinha muitos aviões do Diosdado Cabello, né, de alguns terroristas amigos do Maduro, sempre indo para aquela ilha. Ele ia para a ilha,
parava, dava 2 horinhas, ele voltava. Então, assim, é descarregar. É descarregar porque ali tem saída para voo internacional. Eu acredito que o Trump, um ataque dele agora seria fundamental para acabar com o Maduro. Enfraquecer é pouco, porque você imagina, ele ataca pontos estratégicos, arrebenta esses braços estrategicamente do Maduro, e seria a primeira vez, né? Não sei se teve outra, mas isso aí seria falado no mundo inteiro, né? O Maduro automaticamente não teria para onde correr. Ou ele foge, ou ele sai. E aí tem um senador americano que ele falou o seguinte: ou o Maduro sai vivo, ou o Maduro sai morto. E ele não fica até dezembro. Ele deu uma entrevista numa televisão agora, eu acabei de pegar esse vídeo, eu estava acompanhando, tá? Ele deu essa entrevista ao senador republicano Benier Moreno. Ele enviou uma mensagem direta ao ditador Maduro: você tem uma decisão, ou sai vivo, ou sai morto. Simples assim. Agora o Maduro escolhe, né? Duni Duni D, Salame Miguel, Sorvete Colorê. O escolhido foi você, mano. Mas aí, você quer colocar o vídeo para o Fábio comentar? Depois dessa explanação. O vídeo está aí é só dar o play aí. Não tá colocado aqui para mim, não. Aí, ó. Entrou? Bom, eu diria que eles estarão em apuros. Nós os informaremos sobre isso. Ouvimos dizer que isso aconteceu, mas não acabou de fato, não como descreveram. Mas eu diria, general, se eles fizerem isso, você tem a opção de fazer o que quiser. Ok. Se eles voarem em uma posição perigosa, eu diria que você ou seus capitães podem tomar a decisão sobre o que eles querem fazer. Tudo bem. Claro. Senhor, temos mais... Pois é. Ele passou a bola e já deu autorização. Já deu autorização ao vivo aí, então não é que vai precisar ligar mais, porque você sabe que tem uma tomada de decisão para abate. Quando você tem uma autorização dessa, provavelmente ele fez um decreto também, mas você dá uma autorização dessa ao vivo, meu amigo, o recado já está dado. E só para complementar a parte que o Kleber pediu, eu acabei não falando sobre a diferença entre o F-22 e o F-35. O F-35 hoje é uma série limitada, é o estado da arte da aviação de caça no mundo. Enfim, é óbvio, você tem outros empregos de outras aeronaves, mas ele é um avião muito mais caro que o F-35. Ele é um avião que ele já está... a produção dele vai ser encerrada do 22, porque os Estados Unidos não quer que, de forma alguma, ele caia em mãos erradas, ou seja, que haja uma possibilidade de acidente, porque ele tem tecnologias que nenhuma outra aeronave no mundo tem. O F-35 já é um avião de escala comercial dos Estados Unidos, é um avião de exportação, né? Eles têm aplicações diferentes, empregos diferentes, e ele já é um avião, vamos dizer, que é adequado para esse cenário, para esse teatro, já que na Venezuela não tem nada nem que se compare nem com o F-35. Então, o F-22 é como se fosse a última fronteira, os Estados Unidos só usa em últimos casos, vamos dizer assim, muito em demonstrações e, em último caso, com forças armadas muito pujantes, né, muito fortes. Já a Venezuela, no estado que eles estão ali, o F-35 dá e sobra. E tem as capacidades de pouso e decolagem vertical, além de poder fazer ataque ao solo, enfim, e ter todos os equipamentos de guerra eletrônica. Ele cega. Porque a gente precisa lembrar que a Venezuela, apesar de ter uma força militar já debilitada, antiquada, de pouca renovação, mas eles possuem alguns meios, principalmente defesa antiaérea, eles têm os S-300 russos, e esses equipamentos, sim, eles podem, para uma aviação, por exemplo, os Estados Unidos não poderiam empregar ali F-16 ou nem os F-18 Super Hornets, que são que eles embarcam nos seus porta-aviões, principalmente, porque esses aviões são passíveis de serem detectados por sistemas como o S-300 que a Venezuela possui, né? Então, já os F-35, eles vão voar ali com tranquilidade, provavelmente não serão nem vistos pelo sistema de defesa da Venezuela.